Olá, turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A aula de hoje é uma continuação sobre polígonos, vamos ver? Então, polígonos são formas geométricas planas, fechadas, cujos seus segmentos de reta não se cruzam. Então, de um lado nós temos aqui o grupo de polígonos, os azuis, e o vermelho não polígonos. Quais são as características dos polígonos? Segmentos, formas geométricas, com segmentos de reta, fechados, e esses segmentos eles não se cruzam e também não tem curva. Nesse lado nós temos aqui formas geométricas com curvas que se cruzam, então esses não são polígonos. Nomenclatura. Os polígonos, eles recebem um nome de acordo com o número de lados. Então, se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. O quadrilátero, ele tem 4 lados. O pentágono, 5 lados. O hexágono tem 6 lados. O heptágono tem 7 lados. O octógono tem 8 lados. O decágono tem 10 lados. Esses são alguns exemplos de polígonos. Vocês conhecem essas figuras aí do lado, gente? Elas são figuras geométricas, o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. As características deles são figuras planas, que têm linhas curvas ou linhas retas. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Semelhanças é iguais. O que elas são iguais? Não é? Quanto ao número de lados. Nós temos aqui o triângulo, ele tem 3 lados, o quadrado ele tem 4 lados e o retângulo ele tem 4 lados. Então, o retângulo e o quadrado, eles são figuras que têm 4 lados, porém diferentes pelo o tamanho, não é, dos lados. Eles têm lados diferentes, tamanho de lado diferente. Já o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. E o círculo, ele é uma linha curva. As principais figuras planas são essas: o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, o pentágono, o paralelogramo e o losango. As figuras planas com 3 ou mais lados são chamados de polígonos. Olha só, esses exemplos aí de figuras planas que são polígonos, mesmo eles tendo essas figuras assim diferentes, mas eles têm as características de um polígono, figuras formadas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Então é polígono. Olha, os polígonos eles podem ser regulares e irregulares. Os polígonos, eles são divididos assim. Regulares são aqueles que possuem lados e ângulos com medidas iguais. Então, esses são regulares. Já os polígonos irregulares são aqueles que não possuem ângulos, não é? A medida da abertura, e nem os lados são iguais. Eles têm lados e ângulos diferentes. Os quadriláteros, o que eles têm em comum, pessoal? Mesmo ele tendo cada um seu nome, como quadrado, losango, trapézio, paralelogramo, retângulo. Todos os quadriláteros, eles têm 4 lados. Quais não são polígonos? Olha só, esses que estão circulados não são polígonos porque eles têm linhas curvas, ou eles têm alguma parte que é curva ou reta, ou totalmente curva. Então, eles não são polígonos, porque esses são polígonos, porque eles têm segmentos de retas fechados e que não se cruzam, eles são polígonos, todos eles aqui. E o intruso? Se cair uma atividade e perguntar qual o intruso, nesse lado, nessa questão aqui, ó, foram colocadas algumas imagens. Então, a letra C, ele não é um polígono, porque ele é um sólido geométrico, gente. O sólido geométrico, a gente vê as dimensões. Os polígonos, eles são figuras planas, só tem uma dimensão.
Nessa outra questão, o intruso é a letra B, é essa forma aqui, essa figura geométrica, ela é plana, porém ela tem curva. E os polígonos, vocês sabem que eles não têm curva, eles não se cruzam, eles são linhas retas fechadas. Agora, todos esses três aí são polígonos, mas qual é o intruso? Como eu vou descobrir? Contando o número de lados. Claramente nós vemos que esse e esse têm lados iguais, e esse tem muito mais lados do que os outros. Então, quando vocês pegarem uma questão onde perguntar qual é o polígono intruso, todos eles são polígonos, certo? Então, você vai descobrir pela quantidade de lados. E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau!